Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 19 de junho. E a gente tem aqui uma manhã nublada, encoberta na capital alagoana. A gente daqui a pouquinho vai passando para vocês mais detalhes a respeito da previsão do tempo para hoje. E a gente sempre inicia a manhã lembrando que se você precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter então toda a nossa programação na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar toda a nossa programação do portal, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente lembra também que nós estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanhe a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo, inclusive com cobertura odontológica para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia, tá certo? E olha só, gente, não vamos perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, né? Então, vamos abrindo o jornal de maneira agora digital. É só acessar www.gazetadialagoas.com.br e a gente vai conferir então quais são os principais destaques aqui da Gazeta Digital. Olha só, ocupação de leitos de UTI em Maceió chega a 84% e preocupa infectologistas. O percentual de ocupação de leitos de UTIs para tratamento de pacientes com estado de saúde agravado após infecção por Covid-19 atingiu 80% em Alagoas e 84% aqui em Maceió. Segundo dados atualizados ontem, as taxas são preocupantes porque indicam ameaça de saturação da rede hospitalar, alertam infectologistas. O estado supera 25 mil pessoas infectadas e tem 831 óbitos. Daqui a pouquinho a gente passa então para você também o boletim aqui para o nosso estado e para o nosso país. Alagoas registra a 10ª maior taxa de contágio de coronavírus. Pandemia faz número de casamentos recuar 74% no mês de maio. Bill de Lira lidera intenções de votos na Barra de São Miguel. Queiroz é preso em casa de advogado da família Bolsonaro. Investigado no STF, Weintraub deixa a educação. E a gente traz para vocês também outras informações. Alagoas fecha uma empresa por hora no primeiro quadrimestre. Muito triste essa situação também aqui para o nosso estado. Essas e outras informações, outros destaques, é só você acessar aqui www.gazetadialagoas.com, porque agora a gente vai entender como os empresários têm feito investimentos para seguir protocolos e salvar empregos. A gente vai ver isso no vídeo do jornalista Arnaldo Ferreira. Vamos conferir. Depois de anunciar protocolos para agilizar a reabertura da economia fechada, desde março, quando foram detectados os primeiros casos de coronavírus em Alagoas, os empresários começaram a se movimentar. Eles vão fazer investimentos para garantir medidas sanitárias, proteger trabalhadores e clientes. Agora os empresários querem mais apoio do governo de Alagoas e da prefeitura de Maceió. Lembram que estão há 3 meses parados, sem faturar nada. Precisam postergar pagamentos de dívidas tributárias e querem anulação de juros. Os governos de Alagoas e a prefeitura estão com os caixas definhados. Precisam também faturar. Nessa queda de braço vai ter que funcionar a compreensão dos dois lados. Quem vai ceder primeiro? São medidas que os empresários estão sendo obrigados a adotar para conseguir salvar a nossa economia e salvar as empresas e os empregos de seus funcionários. E a gente vai ver agora como o setor da hotelaria tem se organizado para a retomada de suas atividades. Fernando Palmeira traz mais informações para a gente. A pandemia do coronavírus tem trazido graves problemas para a economia em todo o mundo.
E aqui no Nordeste, em Alagoas e no Brasil como um todo, o setor turístico tem sofrido bastante. Praticamente tudo ainda está paralisado. Vamos saber detalhes aqui com o presidente da ABIH, Associação Brasileira de Indústria Hoteleira. Meu caro André Santos, uma honra, apesar dos pesares, nos diga aí como é que estamos sobrevivendo a essa pandemia. Bom dia a todos, agradeço o convite. Nesse momento nós estamos fechados. 96% dos hotéis dos nossos associados estão fechados, não estão funcionando. E nós temos, lógico, dificuldade financeira, como a maior parte do setor privado nós estamos passando. Então nós estamos estudando de acordo com o mercado, porque tudo vai depender dos voos. A malha aérea para Maceió é importantíssima. Então, dependendo da malha aérea, é que vamos abrir gradativamente a hotelaria. A previsão nossa é iniciar agora em julho. Os hotéis que vão abrir, eles vão abrir com a gente chama de soft open, que seria mais ou menos de 20% a 30% da sua capacidade. E com isso, gradativamente, aumentando o fluxo, aumentaria a hotelaria, não só a sua estrutura, mas também outros hotéis iriam abrir. A grande maioria dos hotéis vão abrir em setembro para outubro, mas a previsão nossa é de ocupação muito baixa. Estimamos em torno de 20% a 30% de ocupação no início e chegando a aproximadamente 60% a 70% de ocupação no mês de janeiro. Mas a normalidade vai chegar em meados de julho de 2021. Como é que está para sobreviver esse setor? O que é que se pode acenar do Ministério da Economia ou mesmo de abertura de crédito para superar todo esse problema? Bom, a maioria dos nossos associados é de pequenos e médios meios de hospedagem. E agora, recentemente, o governo lançou um financiamento para pequenos meios de hospedagem. Isso vai ajudar muito, lógico, porque é baseado a 30% em cima do que você teve a receita de 2019. E isso vai dar um fôlego para a hotelaria pegar esse financiamento, porque estão dando um prazo de 8 meses de carência, mais 28 meses para pagar. Então isso, de todos, está sendo o melhor nesse momento. Já tiveram outras propostas do governo federal para esse financiamento, mas infelizmente a capacidade de captação desse financiamento foi baixa. 65% não conseguiu pegar esse financiamento. Para a reabertura dos hotéis também é um dos fatores. Eu gosto de colocar também que na cadeia de Alagoas nós temos hoje 110 mil empregos diretos e indiretos aqui no estado de Alagoas. Que a cadeia do turismo não envolve só hotel, receptivo e restaurante. São 52 setores envolvidos na cadeia do turismo. Então a consequência do problema da hotelaria, da ocupação de hotelaria e desse problema da pandemia vai causar em vários setores problemas. O inverno vai passar, é uma baixa temporada, há um desgaste sim, muito embora essa época é uma época também que nós sabemos que há uma baixa da ocupação hoteleira, graças a Deus, mas vamos ter aí primavera, verão que vai chegar de novo, alta temporada, daqui para lá, com fé em Deus, tudo vai estar sendo normalizado. Mas a expectativa seria já a partir de agosto, setembro, por aí? Nós fizemos uma pesquisa diante dos nossos associados para ver quem são os hotéis e quais hotéis que iriam abrir em julho, agosto, setembro, outubro e assim por diante. Alguns hotéis, 4,4% dos hotéis aqui em Alagoas estão abertos, principalmente os hotéis que nós chamamos de conde hotel. É aquela estrutura que é hotel e também serve como residência. Então, alguns hotéis, poucos hotéis estão abertos e outros estão conseguindo fazer convênio com clínicas médicas, hospitais, para ocupar os seus leitos, no caso, com os médicos, para caso que o médico não pode voltar para a sua residência e iria para os hotéis. Mesmo nessa abertura lenta e gradual que já começa, e mesmo aqueles que não puderam fechar, mas os protocolos estão sendo uma preocupação para serem atendidos em toda a sua totalidade. Foi elaborado um protocolo do meio de hospedagem, muito bem estruturado e detalhado, que comunga com o do Estado. Então, um completa o outro. Então, não há nenhuma diferença em relação aos dois. O mais importante é que do Ministério do Turismo, ele está dirigido para o estabelecimento. São os procedimentos dentro do hotel, com mais detalhe. Do Estado, ele é mais amplo, sem detalhar muitos detalhes dentro do processo da hotelaria. O cliente que vai vir para Maceió, ele tem que ter, primeiramente, segurança dos estabelecimentos aqui, como é que estão em relação à segurança para ele próprio. E quando ele sabe que o hotel, ou estabelecimento, o restaurante, o que for, tem o seu selo de segurança, dá a ele segurança para ele vir para o nosso destino, que é mais importante. Porque nós temos que ter consciência seguinte,
Belezas naturais nós temos, isso aí é indiscutível. Então isso não é o problema. O nosso problema está em dar ao cliente, no caso nosso turista, segurança para ele vir para o nosso destino. Você também faça parte, participe ativamente de todas as recomendações para a higienização, onde quer que você esteja, para que essa pandemia definitivamente nos deixe o Brasil, principalmente Alagoas, Maceió, para que voltemos à vida normal e ter a beleza dos turistas aqui percorrendo nossas praias, nossos mares e ocupando, como sempre, de forma recorde, a hotelaria em todo o nosso estado. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente. E a gente agora vai mostrar para vocês como é que está a realidade do tratamento de câncer nessa situação de pandemia. Com o isolamento social, muitos pacientes têm deixado de dar continuidade ao tratamento e isso tem causado problemas. Vamos ver na matéria de Viderlan Araújo. Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica apontou uma redução de aproximadamente 90% no número de exames que deveriam ter sido feitos durante a pandemia. O cirurgião oncológico Diego Nunes diz que a diminuição dos exames em pacientes oncológicos ou com suspeitas de câncer pode trazer graves problemas para centenas de pacientes. A gente teve um direcionamento intenso no combate ao coronavírus e, infelizmente, as outras doenças crônicas, doenças graves como câncer, doenças cardiovasculares e doenças degenerativas ficaram esquecidas, né? Houve o fechamento de algumas clínicas de diagnóstico, clínicas de exame de imagem, clínicas de realização de biópsia, logo no início da pandemia, porque não se sabia como ia acontecer. Isso gerou não só o medo nos pacientes, como também a falta de lugar para se fazer esses exames, né? O que acontece? Faltou um pouco de planejamento, digamos assim. Logo no começo da pandemia, aqui o Hospital Clion, o que é que ele definiu? A gente vai ficar livre do coronavírus. A gente vai priorizar os pacientes com câncer. Então, nenhum paciente com sintoma de câncer, a gente aceita que a gente encaminha para outro hospital para manter os nossos pacientes que estão fazendo tratamento oncológico livre. O médico ainda alerta que mesmo com a pandemia, as pessoas precisam continuar fazendo seus exames e buscar tratamento para as doenças. O principal é diagnóstico tardio, né? Aquele paciente que retarda o diagnóstico, que demora para fazer seu exame, ele pode perder a oportunidade de ter um tratamento com o intuito de cura. Então, ele vai deixar de ser um paciente com possibilidade de cura e vai passar a ser um tratamento paliativo. Entendeu? Ele vai deixar de ter a chance de lutar de forma de igual para igual, digamos assim, que não é uma luta igualitária, mas ele vai perder a chance de brigar. Ele não vai ter nem a chance de lutar por uma cura. E quais são as suspeitas que não pode, por exemplo, esperar uma pandemia passar para poder fazer o exame, para poder iniciar o tratamento, doutor? São os cânceres que são mais agressivos, são os cânceres que não podem esperar. O que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? Câncer não tira a quarentena, câncer não faz quarentena, ele tem que ser tratado. Então, aquele câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de fígado, de pâncreas, leucemia, alguns tipos de linfoma não podem esperar, né? Câncer de pele, aquele basocelular, espinocelular, que é um câncer mais tranquilo, pode até esperar. O melanoma, que é um câncer de pele, já é mais agressivo, ele não pode esperar, entendeu? A gente tem que lembrar que a letalidade do câncer, ela é muito maior do que a letalidade do coronavírus. A gente teve até um caso aqui que eu fiquei até extremamente preocupado, uma paciente que optou por não tratar. Ela teve o diagnóstico de câncer, então ela teve o acesso ao exame, ela fez a biópsia, ela fez o estadiamento, e quando a gente propôs a ela o tratamento, ela disse que não ia tratar porque estava com medo do coronavírus, que só ia se tratar depois da pandemia. Imagine, já temos 3 meses de pandemia, então ela está 3 meses com o câncer crescendo. Então pode ser que chegue num ponto que ela não tenha mais cura, né? Todos os critérios adotados por este hospital têm sido suficientes para aumentar esse número e o percentual diminuir de exames não realizados neste período da pandemia. Aqui, por exemplo, você percebe que existem demarcações nas cadeiras e que tem todo o aparato suficiente
para poder garantir a segurança das pessoas. Mas mesmo assim, o processo tem gerado muita preocupação. Aqui no Hospital Cleon, a gente tem feito o seguinte: disponibilizou álcool para todo mundo, possibilidade de higienização, máscara para quem chega aqui. Se não tiver máscara, a gente também dá. E o que é que a gente fez? Todo paciente que chega aqui com sintoma gripal, com febre, com tosse, a gente encaminha para outro hospital. Então, a gente está se tornando um hospital corona livre. A gente está livre do coronavírus aqui. E a gente também está fazendo a sanitização do ambiente. A cada 72 horas, a gente fecha o hospital, tira todo mundo e uma empresa especializada vem e faz a pulverização para matar todo aquele vírus e bactéria que possa causar algum dano aos nossos pacientes. Pois é, gente. E olha só, na última terça-feira, o Ministério da Educação emitiu uma portaria que trata da substituição das aulas presenciais pelas virtuais. Sobre essa nova situação, vamos conversar via Skype com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, que já está aqui presente com a gente, já via Skype. Bom dia para você, tudo bom, Tonholo? Tudo bom, Polani? Bom dia para todos nós. Então, como que a Universidade Federal de Alagoas recebe essa determinação agora do Ministério da Educação? Ô, Polani, eu acho que antes de falar dessa portaria, a gente tem que falar um pouquinho desse momento crítico que a gente está vivendo e que a Universidade Federal de Alagoas está mais ativa do que nunca, né? Apesar de que a gente suspendeu as aulas presenciais por questão de riscos de contaminação, por questão de biossegurança, a Universidade Federal de Alagoas está completamente ativa nas suas atividades de pesquisa, de extensão. Os estudantes continuam recebendo regularmente as suas bolsas, fazendo seus projetos com seus orientadores. As atividades de pós-graduação também continuam, mas tivemos que suspender as aulas presenciais por conta de toda a conjuntura do Covid. Nós e todas as universidades do país. O MEC vem já desde o início da pandemia, 3 meses atrás mais ou menos, nos autorizando a trabalhar pela via não presencial com as aulas. E eu acho que essa é uma medida realmente interessante, né? A flexibilização da forma de ter as nossas aulas que antes eram presenciais, até para que haja atividade nesse período que a gente não pode se encontrar fisicamente. A nossa preocupação é que essa primeira portaria do MEC foi emitida com prazo de 30 dias, aí veio uma segunda portaria prorrogando por mais 30 dias, uma terceira, e agora vem essa portaria, Polani, que prorroga a possibilidade de ter essas aulas de maneira não presencial até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Ou seja, o MEC já está colocando claramente que a gente não vai conseguir ter aula presencial até lá. Só que o que nos preocupa é o seguinte: ao mesmo tempo em que ele autoriza, ele não nos dá as condições de fazer isso, já que seria um procedimento completamente diferente daquele que a gente está habitualmente acostumado a fazer, né? Que é a aula não presencial. Isso não só no tocante à estrutura física e tecnológica que a universidade precisa ter para cada professor, mas também existe uma preocupação grande com os alunos em situação de vulnerabilidade. Esse é o maior drama. Isso acontece na UFAL, mas acontece também nas outras universidades, particularmente nas regiões Norte e Nordeste. Só para você ter uma ideia, nós acabamos de fazer um levantamento completo, não é por amostragem não. Nós pegamos as declarações de cada um dos quase 29 mil estudantes que temos hoje na Universidade Federal de Alagoas na graduação. Esses estudantes foram varridos do ponto de vista socioeconômico, aquele formulário que ele preenche quando presta o Enem. E constatamos um terrível dado. Cerca de 70% dos nossos estudantes vêm de família que estão abaixo da linha de pobreza, ou seja, são estudantes cuja família recebe menos de um salário mínimo e meio por mês, Polani. E mais grave ainda é quando a gente pega o recorte de Arapiraca e Delmiro Gouveia, que chega a 95% nessas regiões.
é uma situação de alta vulnerabilidade. São estudantes que não têm condição de ter um computador decente para assistir aula, não têm condição de ter uma internet boa, funcional, que permita assistir uma live, uma aula de videoconferência, por exemplo, ou usar recursos mais complexos como um sistema de aprendizagem virtual. Então, esse modelo que o MEC nos traz, apesar de ser extremamente interessante, tinha que ser viabilizado. Junto com essa portaria, o MEC tinha que ter dado os meios para isso, conectividade, computador, de tal forma que os nossos estudantes e os nossos professores também, os técnicos que dão suporte, também tivessem condições de acompanhar essas aulas de forma não presencial. E a situação dos professores do corpo docente, então, da Universidade Federal de Alagoas? A universidade, ela tem estrutura suficiente para dar, então, aulas nesse formato online, no EAD, como a gente pode falar? Pois é, eu vou separar educação à distância de aula no modelo virtual, que nesse momento seria um quebra-galho, né? A concepção dos cursos de educação à distância é uma concepção bastante madura, atual, e o próprio MEC tem flexibilizado, planejado, e existem ações em que a educação à distância é extremamente importante, até para que a gente possa chegar nos rincões mais longínquos desse estado, do país, né? Então, a educação à distância é fundamental. O que não se pode fazer é banalizar o uso das tecnologias digitais como um substitutivo simplório das atividades que são desenvolvidas de forma presenciais, né? E mesmo que a gente faça uma adaptação temporária para aquelas disciplinas que sejam possíveis, para as atividades que sejam possíveis, isso não pode virar rotina, porque a grande riqueza da universidade está no presencial, com todo o respeito e com toda a funcionalidade que a gente tem nos métodos de aprendizagem virtual, que são pela educação à distância. Nós não podemos misturar as coisas. E eu entendo que nesse momento que a gente precisa de um auxílio temporário para substituir, enquanto a gente não tem biossegurança, as atividades presenciais pelas virtuais. Mas para isso precisa de infraestrutura. E você me pergunta dos professores. Os professores da universidade estão se dedicando, inclusive, a fazer treinamento. Nós temos um programa, Porlani, muito bonito, que é o FAO Conectada, e vocês podem ver aí no faoconectada.com, né, que mais de 2.000 treinamentos já foram feitos só com ambientes virtuais de aprendizagem agora, nesses últimos 2 meses. Ou seja, a grande maioria dos professores da UFAL fez capacitação para isso. Mas não basta, a nossa internet é ruim no estado todo, né? Nós temos uma deficiência seríssima de internet no interior, e o próprio parque de tecnologia da informação da universidade está muito defasado e coloca em risco uma proposta mais ousada de ter um programa mais perene de uso de tecnologias virtuais. E o MEC deveria ter se preocupado com isso, porque essa realidade não é exclusiva da UFAL. É uma realidade de todas as universidades e não é diferente da realidade do Estado e do município também. Né? Nós temos dificuldades técnicas muito grandes para implantar esse meio virtual. Se não vier acompanhado de investimento, a gente não tem para onde ir. Pois é, Tonholo, a gente tem visto que, na realidade, a educação superior aqui no nosso estado, ela já vem de uma série de cortes, né, que vem sofrendo já há aproximadamente 2 anos, o que tem agravado cada vez mais também a situação no tocante a recursos para tocar esses projetos à frente. Eu queria que você pudesse falar para a gente aqui como é que está a real situação da Universidade Federal de Alagoas no tocante à economia e ao orçamento. Pois é, esse é outro dilema. Nós viemos de um processo de expansão da universidade desde 2006, então na gestão da professora Nadege, do professor Eurico, a UFAL praticamente duplicou de tamanho físico, aumentou o seu quadro docente em aproximadamente 3 vezes, saímos de 700 para cerca de 1.800 docentes, o número de técnicos aumentou muito também, o atendimento de estudantes aumentou bastante, a gente saiu de uma realidade de 6.000 estudantes para ter quase 29.000 estudantes hoje só na graduação.
Então, a UFAL hoje é uma universidade que está em todo o estado de Alagoas, né, em 8 cidades, e uma universidade que cumpre muito mais o seu papel do que antes. E, infelizmente, o custo financeiro não acompanhou o nosso crescimento. Nós crescemos muito mais do que os investimentos que foram feitos. Apesar de que o orçamento da UFAL tem crescido meio que linearmente de 2006 para cá, até o ano de 2019, nesse ano de 2020 a gente já sentiu uma redução orçamentária, né, substancial, né, o corte no orçamento desse ano foi da ordem de 15% em relação ao orçamento do ano passado, e esse corte veio tanto em pessoal quanto em custeio. Mas exatamente agora que a gente está precisando de fazer a reposição daquele investimento de infraestrutura, equipamentos, que aconteceu quando da expansão, porque os computadores estão velhos, a rede elétrica na UFAL cai todo dia no campus AC Simões e no interior não é diferente. Então nós precisamos, nesse momento de investimento, como toda casa precisa de pintura, né? Como todo mobiliário precisa de limpeza, e A gente está com um probleminha de conexão aqui. Estamos entrevistando nesse momento o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, falando sobre a portaria do Ministério da Educação, que fala sobre a substituição das aulas presenciais para online agora até o final do ano. A gente consegue reconectar com o Tonholo? A internet, inclusive, de onde ele fala que está dando essa oscilação. Infelizmente, a gente vai encerrando, então, aqui a entrevista com José Aldo Tonholo. Agradeço, de qualquer forma, a sua participação aqui no nosso TV Mar News, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.